Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem. Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro, nesta aula, e nós já tivemos outros três. Já falamos sobre substâncias e misturas, separação de misturas heterogêneas, separação de misturas homogêneas. E hoje nós vamos exercitar um pouquinho, porque sempre tem aquela pergunta, como é que isso é cobrado nas provas? Ou melhor, isso cai no Enem? Eu te garanto, isso já caiu no Enem, então isso cai no Enem, tá? Vamos ver aqui o nosso exercício, para já passar a tela aí para você. E aí, galera? Então aqui vai a primeira questão, olha. Uma amostra sólida deve ser fundida e mantida líquida com temperatura entre 30 graus Celsius e 290 graus Celsius em sistema de banho de aquecimento. Para quem não sabe, o banho de aquecimento é quando eu tenho justamente dois recipientes onde um deles vai ter um líquido que é mantido líquido a uma faixa de temperatura e imerso a esse líquido eu coloco outro recipiente com outra substância dentro que vai precisar sofrer uma fusão, tá? Aí eu dei o exemplo ali do famoso banho-maria para derreter chocolate. Beleza, gente? Bom, mas de posse das informações que nós temos aí no quadro, na imagem, né? O que é que poderia estar correto sobre a nossa amostra? Primeiro, fique atento às informações do texto. A amostra estava sólida e sofre uma fusão, né? Ou seja, deve ser fundida. Fusão, né, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Após chegar no estado líquido, ela deve ser mantida líquida com temperatura que pode ser no mínimo 30 graus Celsius e no máximo 290 graus Celsius, em um sistema de banho de aquecimento. E aí o banho de aquecimento, aí eu dei algumas substâncias numa tabela, pode ser água, glicerina, ácido sulfúrico concentrado, óleo, parafina. Cada substância tem uma temperatura de fusão e ebulição específica e também tem uma faixa que vai mantê-la líquida em segurança para fazer o tal banho de aquecimento. Com base nas informações, então, vamos ver qual resposta está correta. Analisando a letra A, diz assim, a amostra sofre fusão após 290 graus Celsius. Pessoal, se ela fica líquida de 30 a 290 graus Celsius, você tem que lembrar o seguinte, a menor temperatura ela está mais próxima da fusão e a maior temperatura está mais próxima da ebulição. Então, a letra A está errada porque ele não vai sofrer fusão após 290 graus Celsius, e sim poderia sofrer uma ebulição. Por conta disso, a letra A já está errada. A gente já vai eliminar a letra A. Na letra B, diz o seguinte, ocorre a sublimação da amostra a temperatura de 150 graus Celsius. Gente, sublimar é passar a substância, a passagem do estado físico sólido direto para o estado gasoso, sem a necessidade de passar pelo estado líquido, mas o problema me diz que eu vou manter a substância líquida, então ela não pode sofrer sublimação, muito menos a esta temperatura, porque assim ela ainda estaria líquida e não estaria sofrendo sublimação. A letra B está errada. Letra C. A amostra é uma substância. Bom, em nenhum momento, disse que a amostra era uma substância ou uma mistura. E ele diz assim, é uma substância pois tem temperatura de ebulição fixa. Não foi dada a temperatura de ebulição, foi dada a faixa de temperatura que determina que esta amostra esteja no estado líquido. Mas, tanto uma substância quanto uma mistura vão ter faixas de temperatura em que vai mantê-la líquida, que é justamente as temperaturas que ficam entre a fusão e a ebulição desse sistema. Então, a letra C também está errada, está fora. Na letra D diz assim, ocorre a fusão da amostra a uma temperatura menor que 30 graus Celsius. É possível, já que ela fica líquida de 30 até 290 graus Celsius, então nada impede que essa substância sofra fusão, ou seja, que ou ela sofra fusão ou vai entrar em solidificação a temperatura menor que 30 graus Celsius. Aí está a nossa resposta, marcaria logo a letra D como resposta correta. E vamos analisar a letra E, só para garantir que ela está errada. Ocorre a condensação da amostra a temperatura de 150 graus Celsius? Não. Vai ocorrer a ebulição a mais de 290. E a condensação, entende-se que ela poderá ocorrer também, quando eu tenho um gráfico de aquecimento, esse gráfico é crescente, a maior temperatura a gente chama temperatura de ebulição. Quando eu coloco um gráfico decrescente, que é um gráfico de resfriamento, tá? Eu vou ter, então, no mesmo local da temperatura de ebulição, eu vou ter a temperatura de condensação. Beleza, gente? Então, a 150 graus Celsius ela estará líquida e não condensando. Tá? Por esse motivo, também está errado a letra E.
e aí matamos essa questão. Agora vamos para a questão, né, que a gente mais fica em dúvida. Como diz a história, já caiu no Enem, já caiu no Enem em 2016 uma questão envolvendo substâncias, misturas e principalmente envolveu, na verdade, tá, separação de misturas. Aqui eu vou ter uma separação de mistura um pouco diferente da que nós vimos no vídeo, tá? A gente tem um tempo limitado, por esse motivo a gente acaba não falando todas. Mas eu vou acrescentar para vocês. Então diz assim, a questão constava o texto: uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Ou seja, eu já devo entender que o aroma está contido nas folhas que ele capta, né, na natureza. Qual o processo de separação responsável pela aromatização promovida? Então eu separo, né, a substância aromatizante das folhas. Que processo eu vou usar? Filtração? Não, né, gente? Ele não disse que tinha o filtro. Ele falou que o vapor passa entre as folhas. Destilação? Não. Destilação utilizaria um processo de aquecimento em que eu tenho dois líquidos, ou um líquido e um sólido, né? E nesse caso eu vou vaporizar e vou obter a essência, que é um gás. Então a destilação também aqui simples, não dá para ser. Extração por arrasto, aí está a nossa resposta, tá? Extração, gente, é o processo de separação de misturas, às vezes até homogênea ou misturas heterogêneas, como por exemplo retirar a essência das folhas, como está na questão, ou mesmo retirar sabor, né, e cor, por exemplo, quando a gente faz um chá. Chama-se extração. Então, a nossa resposta é a letra D, tá? Ou melhor, desculpa, a letra C, desculpa, gente. Extração por arraste, tá? Também não é sublimação, não é decantação. E esse daqui é o recado. Já caiu no Enem, então pode vir no Enem sim, né?